A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, seguidores e seguidoras. Mais um dia hoje, Deus, você e eu, missionária Maria Ângela, com a palavra de Deus. Um momento com Deus, o nosso lindo e maravilhoso momento com Deus. Nós vamos estar aqui agora neste momento, pedindo ao Senhor que venha estar direcionando a palavra que você precisa ouvir, a palavra que Ele quer administrar. Amém? Deus é bom e fiel e verdadeiro. Senhor Deus, Pai querido, amado, pedimos a Ti neste momento que o Senhor venha falar em nossos corações, que o Senhor venha falar no coração dos Teus filhos, Teus servos, aquilo que o Senhor quer que chegue até aos Teus filhos, em o nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Estamos aqui na dispensação do Senhor, vivendo, ó Deus, para Ti, colocando a nossa vida diante de Ti, colocando tudo diante do Senhor, a nossa confiança no Senhor. Oh, Pai querido, essa pessoa que está ali do outro lado, confiando na Tua palavra, crendo que o Senhor é o Deus poderoso que abençoa, que cuida e que liberta e que salva, como está escrito, ó Deus, ó Pai querido, lá no Salmo, ó Pai, no Salmo 27, que nós temos, ó Deus, colocado diante do Senhor a nossa confiança para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Oh Deus querido, aqui como diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerquem, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nele vamos confiar em todo o tempo, em nome de Jesus. E hoje, qual é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração e para a nossa vida? O que nós vamos estar lendo hoje, meus amados, que nós vamos estar meditando hoje? A palavra de Deus hoje para o teu coração, amados, é algo que nos nossos tempos de hoje está muito difícil de se ver. Muito, muito difícil. Por que está difícil? Hoje não estamos tendo muita confiança no papai. Não estamos tendo muita confiança no dono da vida. Não estamos tendo confiança no Criador, no nosso Criador. Mas hoje a Bíblia vai nos ensinar com este homem, Jó, a confiar mais em Deus, a colocar nossas vidas mais diante do Senhor e crer que Ele realmente é o Deus Todo-Poderoso, quem nós devemos confiar. Às vezes a gente fica tendo dificuldade em confiar no nosso Criador, porque a gente pensa que não estamos vendo Ele. Mas nós podemos vê-lo em todas as coisas, em tudo que Ele criou. Nós podemos ver o Senhor na natureza, nós podemos ver o Senhor em cada rosto, em cada pessoa que Ele criou. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares, em todo o tempo. Nós podemos vê-lo em nossa própria vida, em todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Não adianta a gente pensar assim, Deus está distante. Não, Deus não está distante. Nós é que nos distanciamos dele. Nós é que deixamos ele. Nós é que saímos do propósito dele, da presença dele. Deus, ele sempre é. Ele foi, e sempre será o grande eu sou.
Amém? Jó, no capítulo 1, no versículo 1, aqui em toda parte aqui do capítulo 1 de Jó, Deus vai estar mostrando para a gente aqui as virtudes dele, a tentação e as perdas que ele teve. Ele resistiu às tentações, ele teve as perdas, mas mesmo assim ele não. Vamos ler? Vamos ler aqui. Nós não vamos ler tudo porque é muito grande e este conteúdo, gente, é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela é perfeita. Tem tudo pra gente aqui. Tudo, 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 tudo. Nos ensina tudo. Não tem nada que Deus não nos ensine aqui. Nada. Amém? Então, Deus, ele é maravilhoso e poderoso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era um homem rico, ele tinha tudo, mas a riqueza dele não o tirou da presença de Deus, não tirou a fé, a confiança dele em Deus e nem o temor dele ao Senhor. Não tirou. Ele permanecia um homem íntegro diante de Deus, um homem sincero diante de Deus, apesar que no nossos dias de hoje, o dinheiro pode tirar as pessoas da presença de Deus, achando que não precisa de Deus, que são autossuficientes. Nenhum de nós, nem o mais pobre, nem o mais rico, não são autossuficientes. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus, carecemos dele nos sustentar de pé, com vida e com saúde. Se Deus não nos sustentar, impossível será vivermos. E às vezes nós pensamos assim, mas quem não serve a Deus, não ama a Deus, prospera muito, tem muito dinheiro. A gente questiona dessa forma. Mas, amados, quem está na presença de Deus, ela é uma pessoa que, querendo ou não, ela chama mais a atenção. Até o próprio Satanás vai ficar de olho naqueles que servem a Deus. Vai ficar de olho, vai rodear você o tempo todo para achar uma ocasião para te acusar, para poder pedir permissão a Deus para tocar em você. Mas Deus te conhecendo como Ele te conhece, Ele sabe que você não o negará. Ele sabe que você não negará. Porque Deus conhece a cada um, no mais profundo, no íntimo. Aquilo que a gente não conta para ninguém, aquilo que você não conta para ninguém, que você não fala, Deus sabe, Deus vê. Amém? E é bom isso, né? Que Deus sabe tudo e vê todas as coisas. E ninguém engana a Deus, ninguém engana a Deus. E aqui ele era um homem que tinha tudo, tudo, tudo. E presta atenção como que Satanás ele é astuto. E ele caça ocasião o tempo todo para nos acusar, para te acusar perante Deus e perante o mundo. E temos que ter muito cuidado e estarmos atentos e ligar a nossa vida a Deus o tempo todo. E aqui é no verso 6, tá? Capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Satanás também veio. Ele se mistura no meio do povo de Deus, ele se mistura no meio das pessoas, ele quer estar em todos os lugares, independentemente se ele é convidado ou não, se pode ou não pode. Ele entra. Ele é carudo. Ele foi
os filhos de Deus se apresentar perante Deus, ele foi junto. Foi junto. Mas, e Deus, olha aqui, ó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então ele fica por aqui rodeando, passeando, procurando a quem possa tragar, aquele que estiver vulnerável, que estiver colocando a tua vida diante do Senhor, na presença do Senhor, ele está prontinho para tragar. E ele vai pedir a Deus permissão para tocar nos teus bens, vai pedir permissão a Deus para poder tirar tudo de você, para ver se você vai blasfemar contra Deus, se você vai falar alguma coisa contra Deus, se você vai culpar a Deus de alguma coisa. Amém? Mas você, tanto com a tua vida reta diante do Senhor, você não vai ter o que temer. Não vai ter o que temer. Porque como Deus não permitiu que Satanás tocasse na vida, tocou nos bens, tocou em tudo que ele tinha. Deus falou para ele aqui, ó. Olha só o que Satanás disse. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos? Abençoastes o seu gado, está aumentando na terra. Então ele assim, como ele era um homem temente ao Senhor e Deus se agradava dele, aí inclusive diz que pessoa, homem igual na terra não há. Satanás já disse: não, mas também tu abençoaste ele com bens, com tudo. Ele não tem nem o porquê querer blasfemar contra Deus. Às vezes você está aí vivendo uma vida correta diante do Senhor, e passando por lutas, e você fala assim: gente, eu não entendo o porquê eu passo por essas coisas, porque eu não estou fazendo nada de errado, estou na presença do Senhor, estou buscando, estou orando, estou jejuando, estou consagrando a Deus. E por que tenho passado tudo isso? Porque você tem chamado a atenção de Deus, você tem agradado a Deus. E Satanás, ele pede para tocar, ele pede muitas vezes para tocar. Às vezes até as nossas cabeças ele pede, mas o Senhor, ele defende, ele permite que Satanás toque, ele permite que Satanás toque para Satanás ver e ter a certeza, porque Deus sabe, ele tem a certeza, ele te conhece, para Satanás ver que você é fiel a Deus, que você é uma pessoa temente a Deus, que você confia e anda corretamente nos caminhos do Senhor. Você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que foge da aparência do mal, que não faz nada para desagradar o Senhor. E isso deixa Satanás muitas vezes furioso. Ele fica em fúria com a tua vida, porque ele quer de todas as formas te tirar do caminho do Senhor, destruir o teu ministério, destruir a tua vida. Satanás quer te destruir. Ele pede a Deus para permitir, assim como ele fez com Jó. Jó, não havia pessoa como ele, não existia homem como ele, que temesse a Deus, se consagrasse a Deus como ele. E quanto mais você busque a Deus, agradar a Deus, e é o que temos que fazer, é o que você tem que fazer, temer a Deus e colocar a tua vida perante Ele, perante a face dEle, porque Ele é o nosso Criador, é quem nos sustenta. A gente tem que viver conforme a vontade de Deus, mas por sermos humanos, temos defeitos, temos falhas, somos muitas vezes fracos, pecamos contra Deus. Mas quando vermos que pecamos contra o Senhor, temos que pedir perdão a Ele. Pedir perdão dos pecados, até aqueles pecados involuntários, para a gente andar conforme a vontade de Deus.
porque no tempo oportuno dele, ele vai te abençoar, ele vai estar cuidando de você, ele não vai tirar os olhos de você, não vai, porque Deus, ele tem o prazer de cuidar daqueles que são dele, daqueles que o temem e o amam de verdade. Aqui no verso 12, no versículo 12, fala assim, ó: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem na tua mão somente. Então, tudo o que Jó tinha, ele estava colocando na mão de Satanás. Ele permitiu Satanás ir lá tocar, ó. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, tudo que Jó tinha, Deus permitiu que Satanás tocasse. Mas não era para tocar na vida dele. Para vocês terem noção da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, do domínio dele, que até para Satanás te tocar, ele tem que pedir permissão a Deus. Deus tem que permitir. Deus tem que permitir. Ele não pode ir tocar na sua vida sem a permissão de Deus. Não pode. Amém? Não pode. Aqui o Senhor permitiu e ele foi. E ele foi. Satanás, ele fica louco para poder te pegar, para poder Deus liberar, permitir a ele tocar na tua vida. Ele fica louco. Ele fica o tempo todo procurando como te acusar. Então, quando a prova bater na porta, não blasfeme contra Deus, não blasfeme, não diga que é culpa de Deus ou porque Deus não te ama. Deus ama muito e Deus tem achado graça na tua vida. Deus tem visto a sinceridade do teu coração. Deus tem estado te observando. Viu? Então não fica preocupado, não. Mas na nossa fraqueza, muitas vezes nós pecamos, nós falamos, nós fazemos coisas pelas quais entristece ao coração de papai. E nós não devemos entristecer o coração de papai. Amém? E aí, o que aconteceu? Satanás tocou em toda a sua riqueza. Quando vinha um contando o que tinha acontecido, do que ele tinha perdido, nem tinha terminado de falar, já chegava outro contando o que tinha acontecido, e assim foram perdas e perdas sucessivas, muitas e muitas perdas, até ao ponto de perder aos teus próprios filhos. Até os filhos dele, que eram 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, Satanás tirou. Deu um vento, eles estavam reunidos, se banqueteando. Ali, eles gostavam muito de se confraternizar. Veio um vento forte, derrubou a casa e todos os filhos de Jó morreram. Jó perdeu tudo, tudo. Mesmo assim, com todas as perdas, ele não blasfemou. Ele não blasfemou contra o Senhor. E quando ele ouviu tudo aquilo que ele perdeu, então, ó, no verso 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a cabeça e se lançou na terra e adorou a Deus. Adorou a Deus. Então nós temos que adorar a Deus e glorificar a Deus em todos os momentos. Há momento que a dor é tão grande, a dificuldade é tão grande, a tristeza é tão grande que a gente não consegue adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas Jó fez isso. Jó fez isso. Ele adorou a Deus na dor. Ele adorou. Eu quero dizer para você, tá doendo, tá sangrando, adore, louve, ore ao Senhor. É difícil dar glória a Deus na tribulação. É muito difícil. Mas mais difícil é sair da presença de Deus, pior ainda. Amém? E disse Jó, no versículo 21, e disse:
Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Doía, doeu, ele rasgou tuas vestes de tanta dor, de tanta agonia, de tanta tristeza, raspou a sua cabeça, mas ele colocou a confiança em Deus, porque Deus deu, Deus tomou. Deus tomou, se quiser dar, ele dá. Se quiser devolver, ele devolve. Se restituir, ele restitui. Amém? Mas Jó permaneceu ali firme, porque independente se temos bens ou não temos bem, o que importa em nossa vida é Deus. Deus é tudo. Tudo. Amém? Tudo. Nada no mundo vale mais do que Deus na sua vida. A maior riqueza que você tem é Deus na sua vida. Amém? Deus é tudo, tudo, tudo. E Jó passou por toda aquela aflição, por todo aquele sofrimento, e Satanás ainda não se dando por satisfeito, ele ainda foi diante de Deus novamente, junto com os filhos de Deus, e Deus satisfeito com Jó, que mesmo não tendo nada, ele permaneceu fiel. Satanás pediu novamente, pele por pele, pediu para tocar. E disse que se ele não iria blasfemar contra Deus, Deus permitiu. Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde, tocasse nele, mas na vida dele, não. Deus não permitiu que tocasse na vida dele. E Deus permitiu porque Deus sabia que Jó não iria jamais blasfemar contra ele. Então, quando uma prova te bater na porta, Deus está permitindo, porque Ele sabe que você não vai blasfemar, que você não vai abandonar Ele, que você não vai sair dos caminhos dele, porque Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe da tua fidelidade, do teu amor a Ele. Então, a prova bateu, saiba que Deus está até mais próximo de você, porque Deus está se agradando de você. Quando a gente está na prova, a gente pensa que é porque Deus não nos ama. Não ama, Ele ama. E é na prova que nós nos aperfeiçoamos diante do Senhor, é na prova que aprendemos mais diante de Deus, é na prova que a gente está mais na presença dEle. Então, Jó colocou nele uma doença, colocou nele, pôs a mão. A vida dele ele teve que poupar, porque Deus não permitiu que tocasse. E ele colocou uma chaga maligna nele. Uma chaga maligna. Em todo o corpo dele. Em tudo. E Jó sentou naquela cinza, raspava, se coçava com um caco de telha, vestido de pano de saco e se coçava. Não, e quando a pessoa tá com essa doença, não pode nem estar chegando perto das outras pessoas. A mulher dele, por ver o marido naquele tamanho sofrimento, ela perdeu a fé e disse a ele: abandona esse Deus e morre. Ele disse para ela: louca? Ele disse a ela: nem por aquela doença, por nada, ele não ia abandonar Deus. Porque se ele abandonasse a Deus, ele iria morrer e iria para o inferno. Todos os anos dele de fidelidade com Deus acabaria. Então a gente fica assim, ela, por ver o sofrimento dele, ela pensou que a morte para ele seria melhor, mas não seria melhor. Se ele morresse para ir para o Senhor, sim, seria melhor. Mas se ele abandona Deus, é o pior. Não pode abandonar Deus, não pode. Deus é tudo. Deus é a vida, Deus é a salvação, tudo. Como poderemos abandonar a Deus? E ele não abandonou. E os amigos dele que foi visitar ele, acusou a ele que ele estava em pecado.
Mas ele sabia que não estava em pecado, não tinha feito nada para estar passando por aquilo. Nada, 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 nada. Aí, como às vezes você tá lá, o povo hoje tem muita mania de, quando vê o outro na prova, dizer, ah, é pecado. Tá no pecado, acusando. Temos que tomar muito cuidado para não acusar as pessoas, porque nem tudo é pecado, nem tudo quer dizer que a pessoa está em pecado, nem tudo. E a nossa língua muito felina, muitas vezes, nos joga em situação difícil, porque os amigos de Jó caíram em situação difícil por ficar acusando a Jó. Eles caíram. E ele passou o tempo todo, olha, no verso 11, no verso 12, 13, a gente pode ir vendo aqui, ó, nos versículos, capítulo 11, 12, 13, a seguir aqui na palavra, tá o tempo todo os amigos dele, ao invés de ajudá-lo, apoiá-lo, acusando a ele o tempo todo, assim como muitas vezes nós somos acusados. As pessoas nos acusam, elas dizem coisas que não sabem, elas deduzem e falam. Então, se estão te acusando de algo que você não fez, não te preocupe, quem vai te defender é Deus, tá bom? Você tá na prova, tá na luta, glorifique a Deus. Estão te acusando porque você está na prova, ao invés de te estender a mão e te ajudar, não te preocupe. Quem dá a última palavra é Deus. Quem vai se intervir ao teu favor é Deus. Amados, eu estou falando tudo isso aqui, que a maior profecia para nós é a palavra de Deus, é a Bíblia. Essa é a maior profecia que nós podemos querer, entendeu? Então tá aqui, Jó o tempo todo se justificando. E ele passou por tudo isso aqui, amados, aqui, ó, no capítulo 40, 41, aqui o tempo todo se defendendo e os amigos falando dele. Ó, olha o que aqui, ó, aqui Jó, ele recebeu de bom grado, como nós recebemos de bom grado o bem que vem de Deus, as bênçãos, a prosperidade, a saúde, tudo que vem de Deus a gente recebe. Ao que vem o mal a gente não quer. E ele recebeu o mal também. Ele recebeu o bem, ele usufruiu dos bens, mas ele recebeu o mal também. E ele e ele glorificou a Deus, ele não blasfemou contra Deus. Ele glorificou a Deus em todo o tempo, mesmo quando até os amigos mais próximos o acusou. Os amigos mais próximos, ao invés de estender a mão e ajudar, acusou. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Deus não é ruim, Deus não é mau. Ele é bom. Ele é bom. Mas também é fogo consumidor, é juiz. Amém? Ele é juiz. Ele é juiz para defender a tua causa. Ele defendeu a causa de Jó aqui, ó. Olha, nem o bem nem o mal pôde afastar Jó de Deus. Lindo, né? Dá até vontade de chorar. Eu fico assim com o coração cheio, sabe? De ler e ver assim a fidelidade. Nós hoje muitas vezes não conseguimos nos manter tão fiéis a Deus, sendo que Deus ele é tão bom, ele é tão perfeito. Ele é o que está do nosso lado, não trai, não mente, não engana, não abandona. Deus não abandona. Os teus, Deus não te abandonou. Deus não te abandonou e Ele não vai te abandonar no meio da jornada. Tá doendo? Continue a orar, a buscar, a colocar a sua vida perante ao Senhor. Ele é contigo. Ele é, tem de bom ânimo, esforça-te, continua a caminhada. No final, o que Deus fez para Jó, ele restituiu tudo a ele, ele colocou tudo
E ainda tem mais. Os amigos de Jó, Deus os mandou que fosse até ele, para que Jó orasse, intercedesse por eles. Porque a oração de Jó Deus receberia, mas a dos amigos dele não. Deus rejeitou aqueles que o acusaram daquilo que ele não tinha feito, daquilo que ele não tinha feito. Ele foi injustiçado, ele foi acusado, mas mesmo assim, ele não abandonou a Deus, ele não saiu, ele não blasfemou contra o Senhor. Não blasfeme, não saia da presença de Deus, permaneça firme. Que Deus tem coisas grandes para tua vida. Deus tem coisas grandes. Tá difícil. A dor é grande, sim. É grande. E Deus, Ele entende. Ele entende tudo que você tem passado. Ele tem visto tudo que você tem passado. Tudo que você tem sofrido. Ele não te abandonou. Ele não vai te abandonar. Não o abandone. E aqui é muito lindo ver que Jó permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel até o fim. No capítulo 42 é quando Deus manda que os amigos dele vá até ele. E Jó perdoou, orou por eles. E Deus aceitou a oração. Porque se Deus não tivesse aceitado a oração de Jó, aqueles amigos de Jó iriam morrer. Deus iria tirar a vida deles. Para você ver o quanto é sério. Então não saia da presença de Deus. Não saia, não deixe os caminhos do Senhor por nada neste mundo. Nada, nada, nada. E aqui Deus fala ainda depois. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Deus conferiu tudo. Deus devolveu tudo. Deus devolveu mais filhos a ele. Deus deu filhos a ele novamente. E eram as filhas dele, as moças mais bonitas daquele tempo. As filhas deles eram as mais lindas. Era Keren Apuk, né? Eram. Deixa eu ver aqui onde aqui tá o nome, ó. O nome da outra Késia, da terceira Keren Apuk, a segunda é Késia. Tá aqui, ó. Chamou a primeira Gemina, o nome da outra Késia e a Keren Apuk. E eram moças muito bonitas, as mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Não havia moças tão famosas quanto elas. Elas eram lindíssimas. E deu herança, e Jó deu herança entre seus irmãos. Então você vê que valeu a pena toda a dor, todo o sofrimento, vai valer a pena toda essa dor que você tem passado, todo esse sofrimento, tudo que você tem vivido, vai valer a pena, vai valer a pena. Veja, aqui onde eu li os nomes das filhas de Jó, é no versículo 14, tá? Do capítulo 42, capítulo 42 e versículo 14, tá bom? E Deus devolveu tudo, 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 e ainda deu heranças. Ele deu herança para os filhos, para você ter noção do quanto Deus o abençoou. Deus, ele tem o prazer de abençoar os teus filhos, aqueles que não blasfemam contra ele, aqueles que não o abandonam. Amém, amados? Amém? Eu sinto muito forte a presença de Deus. Eu tenho sentido muito forte a presença de Deus na minha vida. E Deus está na tua vida. Amém? Deixa Deus trabalhar.
Deixa Deus fazer, deixa Deus cuidar de você, tira a tua mão do problema, coloca na mão de Deus, coloca na mão de Deus que você não vai se arrepender. É grande o que Ele tem na sua vida, amém? Glória a Deus. Recebe a palavra de Deus com amor, recebe a palavra de Deus com amor. Eu quero te pedir um favor. Eu quero te pedir um favor. Se você gostou da palavra, se você tem um amigo, um parente que está precisando ouvir essa palavra, compartilha. Compartilhe, contribua com o reino de Deus. Compartilha com todos, amém? Então vamos orar e encerrar aqui, porque Deus já falou com você o que Ele tinha para te falar. Deus já te revelou o que você está perguntando na palavra, amém? A maior revelação de Deus é a palavra, amém? E veja todo o vídeo até o fim, para que você possa ser abençoado, amém? E eu sei que Deus falou com você e você entendeu. Você entendeu a resposta de Deus na sua vida, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, amado e poderoso, Deus glorioso e eterno, Deus de poder, eu coloco a vida do teu filho e da tua filha, ó Pai, nas tuas mãos, que o Senhor esteja dando eles força para caminhar nos teus caminhos, para andar na tua presença, adorando e glorificando o teu nome. Agradecemos a Ti por esta palavra rica e poderosa, agradecemos a Ti, ó Deus, por esta profecia poderosa que o Senhor nos deu na palavra. Oh, Deus amado, obrigada por mais esse dia. Obrigada, Pai amado, por mais um momento contigo na tua presença. Cada momento da tua presença é um momento único, valioso e poderoso, um momento inesquecível, um momento pelo qual não há nenhum outro melhor. Este momento na tua presença, ó Deus, é o melhor momento. Oh Deus, alcança os teus filhos, oh Pai, visite a cada um neste momento, visita cada um, vá de encontro a cada um, oh Pai, eu sei e nós sabemos que o Senhor é poderoso, único, verdadeiro, fiel e justo, é o advogado, o juiz que opera nas causas impossíveis, que leva saúde, vida e restituição. Deus vai restituir na tua vida em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém?